Muito bem, gente, nosso quadro Mitos e Verdades de hoje, nós estamos com a doutora Amanda Mongolin, ela que é médica, endocrinologista, para falar de um assunto muito importante, que são as intolerâncias e as alergias alimentares, que no meu ponto de vista parece que cresce a cada temporada. Boa tarde, doutora. Boa tarde, André. Obrigada. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Tava perguntando, a gente viu esse ano já? Ela falou, não. Ainda não. Feliz ano novo, meu bem. Bem-vinda sempre. Obrigada. Seja um ano maravilhoso para nós, de informação principalmente, né? Todos nós, com Amém. certeza. E saúde, claro. Intolerância alimentar, alergia, bebês já estão nascendo assim. Com certeza. A gente tem visto cada vez mais quadros, né? Olha Tanto aí. de alergia quanto de intolerância em bebês, adolescentes, enfim, adultos, né? Que passaram, às vezes, a vida inteira sofrendo Nem sabia. e não sabiam a causa. E aí a gente consegue fazer o diagnóstico aí dessas patologias. Vamos entender sobre este assunto. Se você sofre com algum tipo de alergia ou intolerância, mitos e verdades que envolve. Vamos ao primeiro deles. A intolerância à lactose e alergia ao leite é a mesma coisa. Isso é mito ou verdade? Mito. Não é verdade. Não é verdade. Não misturar alhos com bugalhos. Não. Então, intolerância é diferente do que alergia para qualquer tipo de alimento, né? A alergia, ela é uma resposta do nosso sistema imunológico. Então, nosso sistema imunológico responde àquele alimento, a alguma partícula daquele alimento e gera várias reações. Geralmente, pode causar urticária na pele, coceira, inchaço, vômito, diarreia, até quadros graves de parar de respirar, tampar a respiração e parada cardíaca. Que perigo, né? Isso. A intolerância, geralmente, é quando a gente tem uma dificuldade de digestão de alguma partícula daquele alimento. Então, por exemplo, a lactose é uma dificuldade da gente absorver essa lactose de forma correta. A nossa enzima que quebra essa lactose não está funcionando adequadamente. Então, claro que ela também pode dar diversos sintomas. Hoje a gente tem detectado muito em crianças, por exemplo, com dificuldade de fala, que o problema é intolerância à lactose. Uau! Exatamente. Então, problemas do trato gastrointestinal, como diarreia, ou prender o intestino, ou aquela sensação de estufamento. Tem gente que fala que fica com o raciocínio um pouco mais lento. Então, isso é intolerância. Então, são coisas completamente diferentes. Muito bem, mais um mito ou verdade. Todas as pessoas com intolerância à lactose precisam fazer suplementação de cálcio. Isso é mito ou é verdade? É um mito também, Olha. tá? Porque a gente tem outras fontes de cálcio e também os produtos sem lactose, eles também têm cálcio. Porque, na verdade, por exemplo, um leite sem lactose é porque a enzima lactase foi colocada dentro desse leite. Então, ele já vem quebradinho pra gente, mas o cálcio está lá dentro. Então não precisa. Mas um mito ou verdade, é possível apresentar intolerância à lactose em qualquer fase da vida. Isso é verdade. Então, como eu falei, a gente já tem visto bebês Que nasce. né, com essa intolerância, que pode até ser transitória, né? Depois aí de 2 anos de idade é tentado colocar novamente, né, a lactose, enfim. Mas também tem Ao pessoas que contrário. tomaram leite a vida inteira, Já não vi isso. sentiram nada e de repente lá com 40, 50 anos começam a ter sintomas porque as nossas vilosidades intestinais começam a não produzir tão adequadamente a enzima que quebra a lactose. Então isso pode acontecer sim. Gente, participe do nosso programa no 3027-9623, que nós vamos responder as perguntas já já, que envolve este importante assunto, que é as intolerâncias e as alergias alimentares. Mas agora eu quero dar um recado especial para você. Olha só, a Rede Massa vai presentear você com a volta às aulas que estão aí. E pensando em você que é estudante, papai, mamãe, que realiza a compra do material escolar, nós vamos sortear kits como esse que você está vendo aqui do meu lado, ó. Para participar, olha que kit massa, é fácil. Você vai acessar esse QR Code que está aparecendo aí na televisão, tá bom? Na tela, ou o site da promoção e vai preencher as informações. Seu contato, claro, responda a pergunta que está lá, confirme seus dados pessoais e pronto, você já estará concorrendo. Volta às aulas premiada Rede Massa e Papelaria Erval. Não deixe de participar, que as voltas às aulas já estão aí, hein? Vamos continuar agora com os nossos mitos e verdades com a doutora Amanda Mongolin. Vamos lá, o próximo. A doença celíaca e intolerância ao glúten são a mesma coisa. Isso é um mito. Aí também, não é igual a lactose, não. Não. Olha lá. Bom,
A gente até pode chamar a doença celíaca de uma intolerância ao glúten, porém é uma doença imunomediada, uma doença autoimune, tá? O nosso corpo, né, quem tem essa doença, reconhece algumas partículas como um corpo estranho e produz anticorpos contra isso. Então a pessoa ingere o glúten e vai gerar uma inflamação crônica que vai prejudicar o nosso intestino. A intolerância ao glúten é uma dificuldade de digestão do glúten, geralmente do trigo, pode até ser outras partículas do trigo, e não tem a ver com anticorpos. Existem algumas nomenclaturas que chamam intolerância ao glúten celíaca e intolerância ao glúten não celíaca, mas de um modo geral a gente trata como nomes diferentes. Perfeito. Mas um mito ou verdade, a doença celíaca se manifesta mais na infância? Isso é uma verdade. Opa, não é mito. Não tem Não, mais. não é mito. Não é mito, é uma verdade, tá errado. É uma verdade. Uhum. Então, a doença celíaca se manifesta mais na infância, mas a intolerância ao glúten não celíaca se manifesta mais na vida em mulher e jovem, geralmente. Vai ter que ficar atento a esse detalhe. Isso. A doença celíaca, doença autoimune. A intolerância ao glúten não celíaca não tem a ver com autoimunidade ou anticorpos. Geralmente o diagnóstico é clínico. A pessoa come glúten, vê que não fica legal, vê que fica com estufamento, então a gente faz uma tentativa de retirar o glúten para ver se esses sintomas melhoram. Esse é o diagnóstico. Mais um mito ou verdade, quem retira glúten da dieta, mesmo não tendo intolerância, emagrece. Isso é mito. Nossa, nós já falamos tanto disso aqui, mas sempre é bom com outra opinião sobre o assunto. O que acontece muitas mesmo. vezes... É verdade que é mito. Acontece muitas vezes é que ao retirar glúten, a gente retira carboidrato. Aí. Né? E aí a pessoa emagrece. Mas não é por causa do glúten. Mas não é por causa do glúten. Nós já falamos, né? Mas sempre é uma opinião de endocrinologista, nutricionista, já falou tanto sobre esse assunto. A gente volta a dizer, não façam isso, tirar glúten para emagrecer. Não é isso, e sim o carboidrato. Exatamente. As perguntas estão chegando. Vamos lá. Vamos começar a responder já já. 30, 27, 96, 23. Mas antes, vamos resolver a sua vida financeira com Antônio, do Solucionador. Oi, Antônio. Olá, Andréia. Muito boa tarde para você. Boa tarde a todos. Vamos resolver as finanças nesse comecinho de ano para ter um 2023 livre das dívidas, com a cabeça muito mais tranquila. Então, você que está assistindo aqui o programa Destaque, está sofrendo aí com as suas dívidas, olha só o caso da dona Cleonice do Nascimento, que vai aparecer aí na sua tela. Ela tinha uma dívida de R$ 10.437, nos assistiu aqui na TV, entrou em contato, deixou o joinha lá no nosso WhatsApp, que é o que você vai fazer agora, e ela conseguiu 71% de desconto, de redução na dívida dela. Ou seja, essa dívida de mais de R$ 10.400, nós conseguimos que ela reduzisse para apenas R$ 3.000, ou seja, sobrou dinheiro no bolso da dona Cleonice para ter um começo de ano muito mais tranquilo. Então, você que está ligado agora, que precisa resolver o seu problema financeiro, deixa o seu joinha para nós no 991663241. 991663241. Andréia? Resultados fantásticos. Obrigada, Antônio. Até breve, né? Volta com a gente. Vamos lá, as participações sobre intolerâncias e alergias alimentares que chegam no nosso WhatsApp. É da Júlia. Beijo para Júlia Batista, da Zona 8. Tenho tireoide e de Hashimoto. É verdade que eu preciso retirar o glúten da alimentação, mesmo sem ter intolerância? Não, Não é verdade. Júlia, não é verdade, tá? Existem estudos mostrando que retirada de glúten podem melhorar algumas doenças autoimunes, mas isso não é para todo mundo. Então, assim, não tem intolerância ao glúten, mas estamos com dificuldade de controlar essa tireoidite de Hashimoto, pode ser uma tentativa. Mas não é regra que a gente vai tirar para todo mundo, não. Ai, muito bem respondido. Vamos a mais uma pergunta que chega no nosso WhatsApp. Alergia alimentar pode ser hereditária? Paola Magalhães, Jardim Santa Rita. Oi, Paola, pode sim, tá? Então, quem tem casos na família, principalmente pai e mãe, com alergias, a chance de ter alergia é maior. Não que seja, tipo, a mãe tem alergia, por exemplo, a amendoim, eu também vou ter alergia a amendoim. Mas essa hereditariedade de atopia, que a gente fala de alergia, é maior sim. Então tem possibilidades. Mais uma participação. Toda vez que como abacaxi ou mamão, fico com muita coceira e começo até a suar. Pode ser alergia? Noemi Cardoso, do Jardim Aclimação. Olha só, Noemi, nunca vi abacaxi ou mamão. Pode ser uma alergia, né? Tanto a um contra o outro. O ideal é ela procurar um alergista para fazer os testes alérgicos e diagnosticar mesmo. Coceira, suar, é alergia. É, alergia, com Mas certeza. é alimentar, né? De algum tipo de substância desses alimentos.
É possível ter doença celíaca e não ter sintoma? Ingrid Pérez, Chácara Aeroporto. Ingrid, é possível, tá? É assim, ou ter sintomas muito inespecíficos. Então, hoje a gente fala assim sobre, por exemplo, depressão. Pode ser um sintoma, né, de doença celíaca, ou sintomas tão leves que a pessoa nem percebe. Daí você começa a perguntar, começa a questionar e a gente começa a ver aí ao longo da vida que essa pessoa tinha sintomas. Então, por isso que a gente também tem diagnósticos tardios de doença celíaca, principalmente casos que não são tão graves. E a doença celíaca, grande parte das vezes, também não é um diagnóstico tão fácil, né? Precisa de vários exames, biópsia intestinal, às vezes testes genéticos para a gente fechar esse diagnóstico. 3027-9623, continuando com as participações agora da dona Lourdes Monte, ela é do Jardim Alvorada. Dona Lourdes quer saber, tô virando vegana e não tenho consumido nada de origem animal. Eu posso desenvolver intolerância à lactose por não consumir mais os lácteos? Lourdes, pode. Né? Então, a gente tem conhecimento de vários pacientes que realmente param de comer algum tipo de alimento e acabam desenvolvendo intolerância por isso. Olha, então isso pode acontecer. Por isso que não pode por tirar. Isso que a gente não pode tirar muita coisa, porque depois a gente vai ficando cada vez mais restritivo. Começa a comer de volta, começa a ter sintomas. Olha aí. Temos mais? Temos. Meu nome é Rafani. Beijo, Raça, de Apucarana. Toda vez que eu bebo leite, passo mal. Pode ser intolerância à lactose ou não? Pode. Pode. Pode sim. Né? E aí a gente tem que ver quais são os sintomas para a gente diferenciar se é uma intolerância ou uma alergia. E o grau também, por exemplo, tem pessoas que são intolerantes à lactose e só tem sintomas com leite, com queijo, iogurte não tem. Então a gente tem que fazer essa avaliação, mas muito provavelmente ela é intolerante. Passou mal, tem alguma intolerância. Olga Jacovozzi, de Paranavaí. Boa tarde, meu neto está com uns 2 aninhos. Com 4 meses, descobrimos que ele tem alergia à proteína do leite. Tem tratamento? Vai passar isso? Obrigada. Beijo, Olga. Bom, tratamento a princípio não, mas pode ser que melhore sim. Então, geralmente é feito a reintrodução de forma gradual após os 2 anos de idade. Para entender como que ele vai reagir a tudo isso. Gente, muito obrigada a participação de todos vocês, viu? No nosso WhatsApp, um sucesso mais uma vez. E a doutora Amanda, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Obrigada eu. Que bom, doutora Amanda Mangolin, hoje falando sobre essa